3, 2, 1. Olá, você que me escuta, seja muito bem-vindo à primeira edição do Ateneu Podcast. Esse é um projeto que eu já queria tirar do caderno há muito tempo. Não tirava porque eu não achava que eu era... De verdade, não achava que eu era bom bastante, com bastante pessoas, com várias pessoas capazes comentando sobre o assunto. Você já viu por conta da redundância que eu acabei de fazer. Sensacional. Mas, cara, depois de ver tantos comentários idiotas em cima do X, de pessoas que não têm nenhuma noção do que estão fazendo, nem que estão falando, nem que estão vivendo, não tem noção do que estão falando, cara, eu decidi tirar esse projeto do papel e começar a falar de nutrição. Então, no caso, esse é o meu canal que eu acabei de criar, o Ateneu. Aqui a gente está fazendo em 3 plataformas, tanto no YouTube quanto no Valente Plus e quanto no Substack. Você não conhece o Substack, é uma rede aberta que é mais focada em textos e podcast. E quem não conhece, o Valente Plus é outro aplicativo que é uma plataforma aberta de graça para você navegar. É basicamente pensei que eu não era bom bastante para falar sobre isso, mas vamos que vamos, né? O negócio é fazer e tá aí, vamos começar. Cara, introduzindo esse ponto, eu queria falar hoje sobre 3 pontos. Você já viu o tema? Obesidade, doping, fat glory e tudo que há de ruim. Vamos comentar aí de obesidade, vamos comentar de glorificação da obesidade e o doping, por causa do caso Gunley, que já tem quase um mês, mas eu acho ainda pertinente a gente puxar um pouco. E o tudo que há de ruim eu vou comentar um pouco, eu gosto de UFC, então lá pro final eu vou comentar um pouco do estado físico do Poatan também, se você tiver interesse. O estado físico do Gunley também, que tá todo mundo comentando, o Poatan tá com a bunda gigantesca, o cara tá gordo pra cacete. É uma coisa interessante de se fazer, e pelo ponto de vista da nutrição eu vou dar uma olhada lá e vou dar uma comentada no final. Eu queria começar primeiro com a obesidade e a glorificação. Cara, obesidade hoje, eu vou até puxar aqui os números da OMS. Cara, hoje a obesidade é um dos piores problemas de saúde que a gente está tendo em escala mundial. Ela já é uma pandemia que ninguém tá vendo, ninguém percebeu ainda. Eu escrevi alguns textos desse no Substack, sobre isso no Substack. Se você quiser dar uma olhada, é Ateneu também lá no Substack. Eu escrevi alguns textos sobre isso, mas ninguém tá percebendo isso. Eu não sei que tipo de campanha cultural é essa, eu não sei que tipo de raciocínio torpe as pessoas estão chegando a ficar defendendo esse tipo de coisa. Mas o fato é que era em geral, a gente tem números de obesidade dos próprios adultos, e a cada ano a gente está aumentando entre as crianças também. Então a obesidade infantil está se tornando um problema cada vez pior aqui no Brasil, principalmente porque nosso grande Brasil varonil, ele está complicado em questão econômica. Então, pessoas com uma classe menor do que a classe média têm dificuldade de comprar comida com qualidade. Por quê? É por falta de dinheiro? Também. Mas se você organizasse, talvez você conseguiria se alimentar com mais qualidade. Mas qual que é o problema? Eles não têm acesso a profissionais, trabalham bastante justamente pela falta de dinheiro, então não tem tempo para ficar fazendo pesquisa e atrás de promoção por promoção em vários mercados e fazer de material de qualidade para se alimentar tanto eles quanto a família. Então eles acabam dando
obesidade está cada vez crescendo mais e os números estão ficando cada vez piores e as mortes das pessoas estão cada vez aumentando, principalmente de diabetes tipo 2, hipertensão, doenças da parte cardiovascular, AVC e outras coisas, e está ficando cada vez pior. E visto isso, o que eu acho engraçado é que aqui no Brasil, e na gringa também, e na Europa, começou um movimento muito interessante de glorificação da obesidade, que você é bonito em todas as suas curvas e não sei o que. Eu nunca vi uma coisa mais imbecil na minha vida. Eu nunca vi uma coisa tão idiota e tão sem noção na minha vida. Eu não vou falar, é anticientífico e não sei o que. Não, cara, só é idiota mesmo. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Se você for pelo lado do consenso científico, isso não deveria nem estar em discussão, mas também várias outras pautas não deveriam. Mas, cara, simplesmente pelo fato de que a obesidade é uma doença que acomete o seu corpo inteiro, não faz sentido, simplesmente não faz sentido você glorificar isso. E, assim, eu vejo cada vez mais pessoas, eu vou dizer pessoas para não falar outro adjetivo mais agressivo, influenciadores, vamos lá? Influenciadores que estão cada vez glorificando isso mais, falando que é bonito, falando que é legal você comer pra caramba, falando que é divertido, que todo mundo tem que te aceitar do jeito que é, que o avião tem que te dar 3, 4 lugares pra você sentar, porque é assim que acontece. E eu só acho triste, cara. Eu simplesmente acho triste. Eu vou começar a bater bastante nessas conversas daqui pra cá, porque é simplesmente você tá cavando a sua própria cova. Você tá se auto-churrascando sem uma ajuda de remédio e de outra coisa. Porque é pra isso que você tá fazendo. Todos esses influenciadores, eles andaram, a maioria deles, pelo menos os que morreram, eles morreram cedo, com 40, 50 anos. Eles não conseguiram. Se eles tivessem filhos, eles não conseguiram ver os netos deles crescerem. Eles não conseguiram ver os filhos terem filhos. Provavelmente eles nunca tiveram filhos. E se tiveram filhos, eles prejudicaram o crescimento dessa criança justamente porque a criança tem uma tendência muito grande a ser obesa também. Então você vê que é um ciclo que é triste, cara. É realmente muito triste. E os casos que eu estou falando aqui, eu não estou falando de pessoas obesas por conta de doenças, eu não estou falando de pessoas obesas por conta de depressão, eu não estou falando... Depressão também é uma doença, mas às vezes as pessoas não entendem dessa maneira. Eu não estou falando de obesidade por conta de medicamentosa, eu não estou falando de obesidade por conta de desvio de hormônio. Cara, eu estou falando de obesidade de uma pessoa que come bastante reclamante de porcaria e tem que parar de comer as porcarias e bebe pra caramba, não usa muito. E simplesmente quer o prazer momentâneo. Esse tipo de pessoa, eu sinto muito que ela está se auto-churrascando sem nessa vida da pior maneira possível. Porque, pelo menos, em questão de relacionamento, se você estiver em questão de saúde pura e simples, de locomoção pura e simples, vai melhorar sua vida no geral. Simplesmente isso. Você vai ficar mais bem-humorado, você vai ficar mais alegre, mais tranquilo, você vai olhar no espelho, você vai gostar de quem você vê. E é exatamente isso, porque agora a gente tem os remédios que a gente pode usar para emagrecer. E cara, a famosa picadinha, Ozempic e
outros adjacentes. Você vai ver, não vai dar um ano, todos esses influenciadores de obesidade, eles vão estar usando o Ozempic e o caramba. Ou eles vão influenciar por um tempo, ganhar o dinheiro que eles ganham de alguém, obviamente, fazer a grana que eles têm que fazer, e depois eles vão meter o Ozempic e vai acabar. Que nem uma certa influenciadora da obesidade aqui do Brasil, que influenciava para isso. Quando ela viu o hype desse tipo de assunto, ela modificou completamente, meteu o Ozempic e o Ozempic ficou magro. É exatamente esse tipo de movimento. E esse cara que influencia, ele vai fazer esse tipo de movimento, ele vai continuar ganhando dinheiro. E você que escutou esse tipo de discurso e ficou acreditando que isso é verdade, ai meu Deus, eu vou me amar do jeito que eu sou, eu vou ficar com 340 quilos, eu não consigo sair da cama, eu não consigo andar, eu não consigo pegar eu não consigo fazer nada na minha vida, mas isso é muito bonito e eu vou me amar desse jeito. E aí você acredita nesse discurso, a pessoa vai, fica magra, fica bonita e você continua gordo e ferrado. Olha que beleza. Por que eu tô falando gordo e ferrado? Porque geralmente esse tipo de discurso acomete mais mulheres do que homens. Claro que acomete homens também, mas acomete mais mulheres. Pelas mulheres terem uma inclinação maior a serem empáticas. E os homens, eles não têm muito essa inclinação. Se você chega pro teu amigo e você tá gordo, teu amigo vai zoar da tua cara. Ele vai falar que tu tá gordo, ele vai falar que tu come pra caramba, ele vai falar que tu bebe demais, a não ser que ele seja tão gordo e beba mais que você. Aí ele vai, se você for menos gordo que ele, você vai zoar da cara dele. Então, esse é o tipo de interação masculina que existe. A interação feminina, ela é diferente. Então, ela é mais pautada ela consegue ter um pouco mais de empatia pela outra pessoa. E isso ajuda no discurso. Então, você, mulher, que tá ouvindo esse discurso, tá, você que tá escutando agora, qual seja esse lugar que você esteja escutando, desiste disso. Esse discurso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser academia. E aí você quer perder esse peso. E aí você encontra dentro dessa academia uma cultura de bodybuilders que está muito em voga hoje, com corpos anormais, perdão. E você olha para aquilo ali e fala, cara, beleza, eu quero ficar que nem ele. Mas você nunca vai ficar que nem ele, porque o cara utiliza todo tipo de esteroide anabolizante que existe no mercado. E aí você fica pensando, cara, eu nunca vou ser igual a ele, e você se frustra. Esse tipo de pensamento, esse tipo de exemplo, não siga. Eu vou te colocar um paralelo. Bodybuilder é a mesma coisa que um jogador de futebol profissional. Qualquer pessoa que seja alguma coisa, que ele é profissional de algum esporte, ele não é mais gente. Aquele cara é um alienígena. O tipo de esforço que ele faz, o tipo de exercício que ele faz, o tipo de comida que ele come, as dietas específicas, regulagem do tipo de água, do tipo de componentes naturais que ele tem que tomar, whey, creatina e todos os outros coisas. A vida dele é completamente voltada para aquele esporte. E a sua vida não vai ser assim. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro, mudando para a cultura da academia, não se paute por esses influenciadores de internet. Não se paute por eles. Tire uma vontade de chegar lá. Veja aquele cara ou aquela menina. Fale, ela é muito legal, eu quero chegar algum dia nesse ponto. Eu quero chegar no melhor que eu posso ser, mas não se paute por eles.
deixa entender que anabolizantes, esse tipo de coisa, são positivos, caia fora. Corra desse tipo de gente. Anabolizantes, eles são muito positivos para casos específicos em que eles são entregues. E o nível que você utiliza no paciente é mínimo comparado ao que eles utilizam. Por exemplo, um paciente de câncer, que ele está perdendo muita massa magra rápido. A gente utiliza anabolizante nele, justamente para que a gente evite um processo chamado caquexia, que é a dissolução da massa magra de forma anormal, porque esse paciente ele está quebrando a massa magra dele muito rápido por conta do câncer, e por ele não poder fazer nenhum tipo de exercício físico, e por ele ter câncer, os tratamentos do câncer não deixam de ser um tipo de alimentação adequada, o paciente acaba não comendo e fica muito magro. Então a gente utiliza o anabolizante, no caso médico, que eu não sei essa a função dele, mas no caso médico ele pode utilizar o anabolizante em doses muito parecidas com que são produzidas dentro do seu corpo, que esse é o principal fator. Em doses muito parecidas com que são produzidas dentro do seu corpo, para que estética. Tá terminantemente proibido. Por quê? Porque os caras eles utilizam 10 a 20 vezes a dosagem normal do seu corpo. E fora disso, eles utilizam de 3 formas. Em ciclos, que é o que você provavelmente conhece mais, que é você utiliza um anabolizante por um tempo, diminui, para, depois volta de novo, em ciclos. Em pirâmides, em que você começa em pouco, vai aumentando e depois diminui de novo. Eles acreditam que utilizando esse ciclo essa parte em pirâmide, você aumenta a sensibilidade do corpo, aumenta e diminui. Não vi muitos ensaios clínicos falando que sim nem que não. Então é inconclusivo. Eu tendo a achar que não. E o mais utilizado, que é o bombing, que é você usa tudo, muito e vários juntos. É basicamente isso. Você pega muito e se usa tudo de uma vez. Cara, é exatamente por isso que te leva pra cova, porque anabolizante ele serve pra uma coisa, que é o que importa na parte de estética, né? Aumentar a massa magra. Só que ele tem alguns outros tipos de efeitos, que é o seguinte: ele aumenta a eritropoiese, que é o que? Os seus glóbulos vermelhos dentro do seu sangue. Então, o seu sangue vai correr mais rápido, com isso sua coração ele trabalha mais. E com isso você provavelmente vai ter problema cardiovascular, obviamente, possibilidade de parada cardíaca é grande, porque seu coração está trabalhando bastante, muito mais do que ele deveria. Você vai ter pressão alta, porque o seu sangue vai correr mais, porque o seu coração está batendo mais rápido. Então, se a bomba bombeia mais rápido, a água corre com mais velocidade. É assim que funciona. E, cara, você tem problemas mentais também. É engraçado porque eu procurei alguns estudos e os estudos realmente estão falando isso. Pessoas que usam anabolizantes, elas tendem a ser mais agressivas. Isso é bizarro. Isso é realmente muito bizarro. Então, em alguns casos você entende, seja mulher ou seja homem, tá? Isso acontece. Você tem problemas nos ossos, seus ossos ficam mais fortes.
vai ser prejudicado. Quanto mais você trabalhar, pior é. Então, cara, anabolizante, ele só é utilizado em casos muito específicos e com orientação médica. Então, se o cara tá pregando ou romantizando anabolizante, deu fora, cara. Anabolizante não é brinquedo, anabolizante não é brincadeira, anabolizante não é esse tipo, não é a fórmula mágica. Anabolizante mata, cara. Basicamente assim, o consenso científico não vai falar o que eu tô falando aqui. Anabolizante não necessariamente te leva à morte. Mas é a mesma coisa de você estar obeso. A obesidade não necessariamente te leva à morte, mas ela te ajuda 300%. Ela aumenta a sua probabilidade de morte 300%. É a mesma coisa que isso. Mas a gente não pode falar que ela leva diretamente, porque ela realmente não leva diretamente. Você não vai ter um laudo médico de perícia falando, ele morreu de obesidade. Isso nunca vai acontecer, porque a obesidade não é uma doença que mata dessa maneira. Mata de um ataque específico, direto. Ela não mata diretamente, ela mata indiretamente, assim como os anabolizantes. E assim, é muito triste quando um rapaz, eu tenho 26 anos, eu não sou tão velho assim. Eu tô naquele vale entre você não é um jovem novo, mas você também não é velho. E o rapaz, cara, o rapaz tem 21, 22 anos, cara. E é muito triste quando você vê uma pessoa que faz realmente pensar, quando você vê uma pessoa que tem bastante tempo pela frente e o cara decide abrir mão da vida dele, que é a coisa mais preciosa que você vai ter, tirando sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. É sua vida. São todos na mesma categoria, que é uma das coisas mais preciosas que você tem na sua vida. Para ter um ganho passageiro. Porque, assim como o Rodrigo Góes fala que ele está correto nisso, o shape que você pega com o anabolizante, ele é emprestado. Porque no momento em que você para de usar o anabolizante, o corpo todo vai embora. E é por isso que muitos halterofilistas entram em depressão depois de fazer o ciclo, ou então quando param de usar. Porque ele trabalhou tanto para aquilo, sacrificou tanto para aquilo, teve vários problemas por causa do uso de anabolizante. E aí, quando ele para de usar, ele perde completamente o corpo dele. E ele entra em depressão. Porque ele trabalha tanto para aquilo e aquilo simplesmente foi tirado dele. Então assim, cara, não é uma coisa que vale a pena. Não é uma coisa que vale a pena. Corra disso, de verdade. Nunca acredite em pessoas que glorificam esse tipo de coisa. Não é uma coisa decente. Assim, não é questão de decência, a decência tá na pessoa que glorifica isso, que fala que é legal fazer, e dá risadinha disso, e incentiva as pessoas a fazer e fala que é legal. Se você tá me escutando aqui agora, eu não acredito em você. Cara, pesquisa. De verdade, pesquisa. Existe aqui, eu vou cara, muitas dessas pessoas morreram. 19,3% dos usuários positivos de anabolizante, eles morreram. E as causas da morte? Morte cardíaca súbita, infarto agudo do miocárdio, arritmia ventricular fatal, cardiomiopatia, AVC, insuficiência cardíaca. Você percebeu que todas essas causas são relacionadas ao coração? Ou seja, o coração trabalha pra cacete, o coração para e você morre. É simples assim. O coração trabalha muito, ele não consegue segurar essa carga de trabalho e você morre. Então,
Cara, existe outros. Você quer mais? Deixa eu puxar aqui pra você. Outro estudo, mais de 20 mil fisiculturistas. Desses 20 mil, 121 mortes durante o acompanhamento, 73 mortes súbitas, 46 mortes cardíacas súbitas. E no final, eles chegaram ao ponto que fisiculturistas profissionais apresentaram um risco de 5 vezes mais possibilidade de morte cardíaca súbita do que os amadores. Cara, assim, você vendo esses números, ainda cogita utilizar anabolizante? Eu vou te falar um negócio. Você tá indo, assim como eu falei, na obesidade, e se você cogita continuar sendo obeso, você tá indo pra morte, pra sua morte. É isso. Você não quer utilizar anabolizante. Você tem esses números, você ainda quer utilizar. Você tá fazendo parte do melhor. Você vai roleta russa. Porque na roleta russa você tem uma probabilidade maior de ganhar. Dependendo de quantas balas carrega o dente, você tem uma probabilidade maior de viver do que se você usar anabolizante. Você tem ideia disso? Então, cara, essa conclusão, esse vai ser, como é o meu primeiro podcast, eu ainda tô meio estranho, me adaptando ao que eu falo, com a estrutura que eu quero fazer, mas fechando esse ponto, não use. E eu sinto muita tristeza por um menino desse ter morrido, que ter aberto mão da vida dele e da vida com os pais. Ele tirou o filho dos pais dele, ele perdeu o resto da vida que ele tinha, que era uma grande vida que ele tinha pela frente. Todo mundo falava que ele era um menino muito bom, ele era um rapaz legal de conviver, ele era uma boa pessoa, nós costumávamos conviver com ele, mas todos gostavam muito dele, e ele simplesmente abriu mão da vida dele. Então não seja outro mundo, não seja que era uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, agora você abre mão simplesmente para ganhar um cheque de 5, 6 anos que você vai perder dessa vida. Ou morrer, ou morte, ou parar de usar o anabolizante. Você pode escolher. Você vai perder o shape de qualquer maneira. Faça uma nutrição normal. Faça seu exercício físico. Seja uma luta, seja uma natação, seja qualquer que for o exercício. Vá para academia, faça o exercício e tenha paciência. As coisas vêm com o tempo. As melhores coisas, elas demoram para acontecer. Elas nunca acontecem de uma hora para outra. Geralmente você tem que fazer uma construção para que as coisas você atinja esse patamar. Se você não faz essa construção, você geralmente essa casa que você construiu que não tem as bases bem feitas, ela geralmente cai. Se você lembra a história dos 3 porquinhos, um construiu uma casa fraca, o outro construiu uma casa menos fraca e o último construiu uma casa muito forte. O lobo veio, derrubou a primeira, derrubou a segunda e não conseguiu derrubar a terceira. Porque um fez da maneira correta, os outros dois fizeram de qualquer jeito para poupar tempo. Ou qualquer que seja a desculpa que eles utilizaram. É simples assim. A casa que é construída de maneira correta, ela não vai cair. Ela não vai cair. Os seus ganhos que você fez trabalhando de maneira correta, eles não vão ser desperdiçados. Isso em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. E passando desse ponto, vamos lá para o último ponto, meus amigos. Se você estiver gostando do podcast, se você tiver alguma dica de assunto, alguma coisa que você queira discutir no próximo podcast, eu vou tentar fazer o máximo de podcast por semana. Eu não sei quantos que eu vou fazer ainda, mas eu vou tentar fazer o máximo por semana. Se você quiser saber de alguma coisa, se você acha alguma coisa, discordou de alguma opinião, coloca aí embaixo, comenta. E como último assunto, vamos lá agora nesse final de semana, no dia 10. Nesse final de semana vai rolar o UFC Casabranca, um UFC muito esperado por todos nós que somos
brasileiro Poatan vai lutar contra o francês vagabundo que mete o dedo no olho de todo mundo, Cyril Gane. E tá todo mundo falando que o Poatan está extremamente gordo. Estou puxando uma foto aqui do Poatan. Vou entrar aqui no YouTube. Tem um canal que eu gosto bastante de luta. O Caio CFX é muito bom. Eu gosto muito dele, o Caio CFX, o Diretaço também. E o próprio canal do Brigadeiro, que é o canal Os. Também são 3 canais muito bons de luta. O do Calvo Moicano também, muito bom. Então assim, ele realmente está muito grande. Ele está muito grande, ele está muito pesado. Ele está realmente. E cara, é o seguinte, inicial, quando ele teve aqui pro peso pesado, ele já ia ter que fazer e essas coisas acontecem. De verdade, para você subir de peso, você muito mais do que você gasta. E quando você ganha, você não tem um controle do que você vai lembrar. O UFC, não anabolizante e você joga nessa piscina. As pessoas encarregadas de detecção de anabolizantes, o comitê, eles conseguem pegar essa única gota e quantificar a porcentagem dessa gota na piscina inteira e saber se você pode ou não. Geralmente não, porque é tolerância zero. Então, cara, para você ver o quanto que é avançado isso. Se você estivesse utilizando esse tipo de coisa, você conseguiria modular o gasto de o tanto de gordura que ele ganharia e eliminar essa gordura e ganhar só a massa magra. Como não tem utilização de anabolizante, isso aqui não é a Rússia e nem a Chechênia, nem aqueles buracos que tem pra lá, ele teve que ir na força do ódio. Então ele teve que fazer o processo natural, que é comer muito, fazer muita suplementação, levantar muito, fazer progressão de carga e continuar fazendo os exercícios que ele normalmente faz para ganhar gás. E isso gasta muita energia. Então ele teria que se suplementar e comer muito mais do que ele estava comendo. E é natural ele ganhar muito gordura. É natural. Então assim, a estrutura de corpo do Poatan, ele é um rapaz, um cara grande. Ele está subindo de peso agora, ele não está completamente adaptado à categoria. E na visão nutricional, claro, não estou falando de luta e tal, estou falando só da parte que eu estou vendo visual. Ele precisaria de mais alguns anos, pelo menos uns 6, um ano e meio, para se adaptar fisicamente para a categoria 100%. Agora ele está adaptado mais em 100%, mas o estilo de corpo dele é diferente do Cyril Gane. O Cyril Gane ele era naturalmente avantajado no músculo. Ele é naturalmente assim. O Cyril Gane ele era jogador de basquete, depois ele passou para ser lutador de Muay Thai. Depois de lutador de Muay Thai, ele migrou pro MMA, fez 2 a 3 lutas MMA, depois ele foi pro UFC e subiu rapidamente pro UFC. Então o cara é um rapaz extremamente adaptado ao estilo de luta. Ele já lutava nesse peso há muito tempo. O Poatan não lutava nesse peso. Ele tá passando agora pro peso pesado. Então assim, é um problema gigantesco para ele. Ele se colocou um desafio gigantesco. E na visão do corpo dele, eu não vejo muito problema. Porque as pessoas acham que o Poatan tem que ter o abdômen trincado nessa altura do campeonato, que nem o Cyril Gane. Cara, é uma diferença de corpo. São diferenças de corpo.
costas, você sabe muito bem que é muito difícil você fazer esse tipo de coisa. Ele tira seu tempo, ele tira seu gás a mais, ele tira a sua força da sua perna, ele exige mais de você, diminui a sua qualidade na corrida. Então a carga ela é diretamente proporcional a quanto você vai render, e você começa a render mais conforme você vai se acostumando a levar essa carga. E o Poatan tá nesse nível, ele tá como se ele estivesse levando cargas nas costas, lutando com anilhas de 20, 30 nas costas dele, e ele tá se acostumando com isso aí. Eu acho que ele tá num nível físico bom, ótimo até, para quem subiu de categoria em pouco tempo, teve que se adaptar. Eu acho que vai ser uma baita de uma luta dele contra o Ciryl Gane, se o Ciryl Gane não meter o dedo no olho dele. Então, eu acho muito exagero das pessoas. Eu acho muito exagero das pessoas de ele tá muito gordo, vai perder. Ele vai ganhar porque ele é o Poatan. Porque ele tá muito pesado, ele vai conseguir arrancar a cabeça do Ciryl Gane com tapa. Não tem nada a ver isso. Realmente, força, peso versus a velocidade é igual a força. Se ele tá mais pesado e ele consegue imprimir uma velocidade boa, ele vai bater mais forte, isso com certeza, porque agora. Mas você tem que lembrar que o Ciryl Gane também é peso pesado, e o Ciryl Gane está apanhando de peso pesado há muito mais tempo que ele. E o Ciryl Gane também, ele enfrentou um dos melhores pesos pesados que a gente já teve no UFC, que é o inglês, que saiu do UFC. O inglês que saiu do UFC, ele era muito bom, o boxe dele era muito bom, muito alinhado. Então o Tom, ele era muito bom. Então, cara, assim, vai ser uma luta muito boa. Quando você olhar essa parte, pela parte física, eu não posso falar muito mais aprofundado, porque eu não tenho acesso às partes, aos testes nutricionais dele. Mas o Poatan, ele tá bem fisicamente, parece. Ele tá treinando bem fisicamente, ele parece estar ligeiramente adaptado à categoria. É normal ele não ter um crescimento absurdo de massa magra em pouco tempo, porque ele não está usando anabolizante, é normal. E porque ele teve que fazer booking, e quando você faz o booking, você não tem controle de gordura, o quanto de gordura você ganha. Esse que é o problema. Então, eu acho que as pessoas estão muito exacerbadas, tanto para um lado quanto para o outro. As pessoas que não gostam do Poatan, eles vão encher o saco dele. As pessoas que gostam muito do Poatan vão falar que o Poatan é Deus. Até se ele tiver com 5 kg de peso, eles vão falar: o Poatan é Deus, se ele soprar em você, ele te mata. Então, assim, tem a pé no chão, mas a parte física dele a gente não pode saber, porque eu não posso, até visualmente eu posso falar que os músculos dele não estão tão avantajados quanto deveriam estar. Isso é uma realidade. O braço dele não está tão grande quanto deveria, mas a gente não pode falar exatamente isso na força, porque a gente não tem acesso aos exames dele. A gente só pode falar visualmente. Eu não sei qual a porcentagem de gordura que ele está, eu não sei se ele vai estar maior ou menor quando ele ficar. Eu não sei qual, eu sinceramente não sei. Eu não sei se teoricamente ele vai estar menor do que ele está agora, mas vamos ver como é que ele vai estar na pesagem. Vai ser uma boa visão pra gente, e quando ele chegar no dia do evento da Casa Branca, a gente vai ver ficamos por aqui. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. É uma experiência nova para mim, realmente. É a primeira vez que eu faço isso. Eu não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim. Espero que tenha ajudado. Eu vou tentar pegar comentários de vocês para que eu consiga trazer temas que sejam mais perto da vida das pessoas, que meu objetivo aqui é ajudar as pessoas que estão me ouvindo, é fazer a sua vida melhor. É o meu objetivo como nutricionista e como criador de conteúdo aqui.
é ajudar você a ter uma vida melhor, tanto para sua família, quanto para os seus filhos, quanto para sua namorada, para o seu namorado, independente para os seus pais, independente de quem você seja. Meu objetivo é melhorar a sua vida, tornando seu corpo apto a lidar com qualquer coisa, melhorando seu estado mental, melhorando seu estado físico, que você esteja apto a lidar com qualquer problema da vida que venha acontecer com você. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo para criar conteúdo nesse momento. Então, um abraço para todos vocês. Deixa seu like, deixa seu comentário. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Discorda de mim, mas concorda comigo. Tem algum tipo de observação, correção, também é muito bem-vindo. Então, ficamos por aqui. Um abraço e tchau.